Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, eu vou colocar aqui esse vídeo para vocês, gravar esse vídeo aqui para vocês, explicando como foi a resolução daquele exercício, né, referente à parte 2 do material de contabilidade de custos, né, para vocês entenderem a lógica, né, o método que a gente utilizou usando o sistema de rateio por critérios pré-estabelecidos, perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês, passo a passo, dentro do enunciado do exercício, ok? E do lado, aquela planilha que eu mandei para vocês do Excel, e a gente vai lançar as informações e já vai apurando passo a passo, atendendo, né, a parte 1, a parte 2 até a parte 3 para concluir o exercício completo aí, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira parte aqui, né, deixa eu só encerrar, tirar aqui, né, essa tela aqui, vamos entrar lá no nosso exercício, tá bom? Então, tá aqui, perfeito? Atividade 2, que pedia no seu enunciado o seguinte: a indústria de bebidas Summer Beer atua na fabricação de cervejas e refrigerantes. No último trimestre de 2021, apresentou os seguintes custos indiretos, ok? Custos indiretos, vamos frisar bem aí, que é exatamente o que a gente vai precisar fazer inicialmente nessa primeira parte do exercício, né, que foi solicitado, tá? A gente vai ter que utilizar dos critérios estabelecidos ou pré-estabelecidos para rateio desses custos indiretos. Por quê? Porque os custos indiretos não têm uma medição para você identificar o quanto que cada produto ou cada área de produção está demandando daquele recurso. Perfeito? Então, os custos indiretos necessitam de um critério para fazer esse rateio, para fazer essa distribuição, tá? Continuando. Já os custos diretos totalizaram 412 mil, onde cerveja representou, né, um custo direto, né, consumido ali de 285 mil, e já refrigerantes 127 mil. Do lado aqui, gente, ó, do lado aqui já tem todos os valores, né, que foram gastos, né, os custos indiretos, né, que foram, né, apurados com relação ao aluguel, com relação à mão de obra indireta, ok? O que seria uma mão de obra indireta? Pode ter sido uma terceirização, uma equipe contratada eventualmente, né, uma equipe extra contratada, que pode ter tido aí uma atuação multifuncional, né? Pode ter atuado aí em várias frentes, né, dentro da produção da cerveja ou do refrigerante, tá certo? Energia elétrica, né, que não foi medido, né, individualmente aí por cada produto, ok? Depreciação de veículos e outros custos indiretos, tá? Então o que a gente vai fazer aí? Nós vamos fazer o rateio destes custos indiretos utilizando-se do quê? De critérios já pré-estabelecidos, tá bom? Então olha só, inicialmente aqui foi dada a seguinte informação: são fornecidas adicionalmente as seguintes informações, né? É importante ler e entender bem o enunciado do exercício ou o enunciado de qualquer demanda de trabalho nesse aspecto, nesse sentido. Então nós temos aqui, ó, área utilizada, né? Olha, de um total de 1.150 metros quadrados, que poderia estar envolvendo toda a planta de produção, né? Ou toda a planta industrial. Então, 250 metros quadrados estavam o quê? Estavam separados para a produção, 450 metros quadrados para a área de envasamento,
300 metros quadrados para a área de almoxarifado, 150 metros quadrados que ficaria a área administrativa, ok? Totalizando uma área utilizada, né, por toda a planta industrial, toda a empresa, de 1.150 metros quadrados. E outra informação também é com relação à energia elétrica consumida por cada departamento. Olha, não estamos falando de produto aqui, estamos falando das áreas da empresa, ok? Dos departamentos. Então, na produção consumiu-se, né, 1.800 kW, no envasamento 720, no almoxarifado 380, na administração 400, totalizando 3.300 kW de energia elétrica consumida, ok? Naquele período que a gente está apurando aqui, correto? Em relação à empresa, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Eu mandei para vocês já uma planilha, né, com, vamos dizer assim, um boneco, né, uma estrutura, já para ir preenchendo com esses dados e, obviamente, também fazendo os seus respectivos rateios, utilizando-se dos critérios que foram já pré-estabelecidos aqui. Então, vamos atender aí, né, nessa primeira parte do exercício, né, com relação ao critério que foi utilizado para distribuir os gastos ou o custo envolvendo o aluguel. Tá? Então, qual foi o critério estabelecido aqui? Olha, o aluguel será distribuído aos departamentos de acordo com a sua área ocupada. Nós já sabemos, está aqui, né, a informação, que a área ocupada por cada departamento, né, já foi informado no enunciado, que totaliza quanto? 1.150 metros quadrados. Como é que eu vou saber quanto que cada área representa percentualmente desse total aqui? Que esse total seria o quê? Seria os 100%, ou seja, a soma de todas as outras áreas, né, que estão aí divididas ou separadas. Tá? Então, olha só, se ela representa 100%, então eu entendo que o aluguel, né, é o total aqui dos 100%. Então, eu vou colocar aqui 118 mil. Perfeito? 118 mil, que corresponde a 100% da área ocupada, que são os 1.150 metros. Aqui, vamos usar um pouquinho, né, dos recursos que o Excel pode nos proporcionar e já fazer o cálculo direto aqui na própria célula. Perfeito? Então, o que nós podemos fazer aqui? Olha, primeiro, quanto representa 250 metros, né, percentualmente, quanto representa 250 metros dos 1.150 totais, né, que é o equivalente a 100%. Vamos fazer um cálculo simples aqui. Ó. Vamos pegar aqui 250, perfeito? E dividir por 1.150, correto? Quanto deu aqui? Deu zero? Não, não pode dar zero. Vamos arrumar esse número aqui. Pronto. 0,22 é um número decimal, perfeito? Mas nós precisamos saber, na verdade, o percentual. Então, o que eu vou fazer com esse número aqui? Eu vou multiplicá-lo por 100. Pronto. Eu tenho aqui, ó, 21,74%. Ok? Ou, se a gente arredondar, né, a gente pode aqui arredondar, né, vamos trabalhar com casas arredondadas, 22%. Tá? Isso, tá, gente? Isso pode dar algumas diferençazinhas nos totais aqui. Mas é uma questão de arredondamento, perfeito? Arredondamento, correto? Então vamos trabalhar aqui com esse percentual, 22%, ok? Quanto é 22% de 118 mil? Ué, vamos pegar aqui e multiplicar, perfeito? Por 118 mil, marquei a célula ali. Quanto é que isso vai dar? Vamos arrumar a nossa fórmula aqui, né, para isolar as operações
né? Senão vai dar um número maluco aqui, perfeito? E a gente vai isolar, obviamente, com os parênteses, né? Então, primeiro a divisão, depois a multiplicação, perfeito? E depois uma segunda multiplicação. Continua dando aqui um valor estranho. Espera aí, gente. Vamos arrumar aqui no percentual. Só um instante. Pronto. Vamos entender aqui o cálculo, né? Eu estava esquecendo aqui que no Excel a gente não pode colocar a multiplicação já por 100, porque a gente está trabalhando com números decimais, senão ele vai multiplicar por 100 aquele valor, ok? Então, o cálculo a gente faz no Excel ou a gente faz o cálculo direto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 250 metros quadrados dividido por 1.150 metros quadrados. Então, ele vai dar aqui, né, um número decimal que já equivale aos 22%. Perfeito? Então, o que nós fazemos aqui? Nós já pegamos e já multiplicamos esse número decimal, que é uma outra maneira também de calcular, pelos 118 mil reais. Então, no próprio Excel, a gente pode fazer o seguinte, multiplicar pelos 118 mil. Então, ele vai dar aqui 25 mil reais, 652, né, 25.652 reais. Como a gente está trabalhando, né, com números arredondados, vamos eliminar aqui, né, as duas casas após a vírgula. Tá? Então vamos aqui diminuir para trabalhar com número redondo. Lembrando que pode dar alguma diferençazinha aqui, porque a gente está arredondando os números, tá bom? Pode estar arredondando, a gente está arredondando os números. Então, perfeito, ó, já achei aqui o valor de R$ 25.652, perfeito? Que é o valor referente, né, à quantidade ou à área, né, equivalente da área ocupada de toda a empresa, perfeito? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Só para demonstrar aqui, né, para vocês entenderem, né, o percentual. Se eu pegar, né, 250, perfeito, dividir por 1.150, vai dar um número decimal, perfeito? Esse número decimal, se eu quiser saber o valor percentual, eu tenho que multiplicar ele por 100, né? Multiplicar ele por 100. Então, vai dar 21,71, ou melhor, 21,73%. Perfeito? Vamos converter ele aqui em percentual, para vocês entenderem a lógica do cálculo pelo Excel. Tá? Para quem não tem aí, de repente, conhecimento no Excel, né? Então, tá aqui, ó. Tirando, né? A multiplicação por 100 tá aqui, ó. Né? Porque aquele... a gente já está formatando o número para apresentar em percentual. Então, o que ele fez? Ele simplesmente pegou isso aqui, o Excel, e multiplicou por 100. Né? Então, está lá, ó, né? 21,74%. Olha o percentual aqui, né? O símbolo da porcentagem aqui. Tá certo? Isso já é direto no Excel, tá, pessoal? Só para terem um entendimento aí, né? Aqui, ó, 21,74%. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar os 118 mil, né, e multiplicar pelos 21,74%, ele já vai dar o número lá, né, equivalente, que é os R$ 25.652. E aí a gente está desprezando as duas casas após a vírgula, arredondando o número. Tá? Então, espero que tenha sanado qualquer dúvida aí em relação ao cálculo que nós estamos fazendo aqui, já diretamente na planilha em Excel. O mesmo processo a gente vai fazer, né, para os outros valores, tá certo? Então, vamos pegar aqui, ó, 450,
né, metros quadrados, dividido por 1.150 metros quadrados, perfeito? Já vai nos dar aqui, né, um número decimal, ok? Já vai nos dar um número decimal, né, 0,39, e esse número decimal eu já vou multiplicar, né, pelos 118 mil, que é o total. Então, né, deu aqui 46 mil, vou copiar aqui a formatação, né, para não ter mais problema em relação às outras casas. Então já está aqui, ó, 46 mil reais, né, 46.174 reais é o que corresponde aos 450 metros quadrados ocupados pela área de envasamento. Vamos seguir aqui então adiante, fazendo a mesma coisa em relação aos outros, tá? Aos outros campos. Vamos pegar aqui os 300 metros quadrados dividido por 1.150, perfeito? Vezes, né, os 118 mil reais, tá? Tudo já diretamente no Excel. Ó, 30.783 reais. Vamos pegar aqui os 150, né, dividir para os 1.150 e multiplicar pelos 118 mil. Perfeito? Então nós temos aqui 15.391 reais. Como é que eu sei se esses valores estão corretos, né? Se a somatória desses valores que representam os percentuais inicialmente apurados vão dar os 118 mil. Ué, só a gente somar tudo aqui, né? Vamos somar aqui pelo Excel? Tá, vamos somar pelo Excel. Quando eu somo aqui selecionando todos os campos, tá? Quando eu seleciono todos os campos, ele já faz a somatória que está aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. 118 mil, tá? Então, o valor, né, os valores apurados estão corretos, perfeito? O que nós temos que fazer aqui agora? Nós temos que, de acordo agora com o item B, fazer o rateio da mão de obra indireta e a energia, tá? Utilizando o que? O critério da energia elétrica consumida, tá? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que pegar, somar aqui o valor de energia elétrica e o valor da mão de obra, somar esses dois valores e distribuir, ok? Fazer o rateio aqui, utilizando como critério de divisão ou de distribuição o consumo individual de energia elétrica por cada área, por cada departamento, né? Lembrando que 100% é os 3.300 kW consumidos, perfeito? Então eu vou fazer aqui o primeiro, ok? E vocês vão fazer os demais aí, tá? Junto aqui comigo, tá? Eu vou fazer o primeiro e depois vocês vão fazendo aí os demais e eu vou também fazendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, né? A gente sabe que o critério utilizado então foi energia elétrica consumida. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, os 1.800 kW, dividir pelos 3.300, que seria o total de quilowatts consumido, né? A somatória de todos os departamentos, e vou multiplicar, obviamente, pela soma, né, dos valores correspondentes à mão de obra, perfeito? Mais, né, a energia elétrica. Então vamos lá. Quanto deu aqui? Deu 200 e... Opa! Tem um zero a mais aqui, desculpa. É isso? 204 mil. Né? Nós temos aqui 320 mais 54 dá 374 mil. Se a gente colocar aqui 374 mil, também dá na mesma coisa, 374 mil. Pronto, 204 mil, ok? Que a gente sabe que 320 mais 54, 374 mil. A gente está dividindo, né, rateando, né, os dois custos indiretos. Então a gente soma os dois e já aplica aqui direto, tá certo? A mesma coisa vamos fazer em relação aos outros departamentos, tá ok? Então vamos lá.
Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Chegaram nesses valores? Como é que a gente verifica se realmente está certo? Ok? Os 3.300 kW aqui, que é o total, né, equivale aos 374 mil reais gastos, ok? Né, entre mão de obra indireta e energia, né, elétrica consumida. Então, se eu somar aqui todos os valores, precisa dar os 374 mil que está anotado aqui embaixo, né, a somatória, tá? Vou fazer a somatória aqui do lado, né, aqui no Excel. Vamos colocar aqui, somatória, né? Soma, né, da primeira célula até a última aqui. Tá lá, tá vendo? 374 mil. A mesma coisa aqui em cima, né, que a gente poderia ter feito. Então, tá vendo? 118 mil. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ratear a depreciação e os outros custos indiretos, tá? A depreciação e os outros custos indiretos, quanto é que vai dar? 25 mil, né? Mais 43 mil. Perfeito? Então, 68 mil. E qual é o critério de rateio, tá, do item, né, depreciação de veículos e outros custos indiretos? Ele já está informando aqui, ó, fabricação 40%, envasamento 30%, almoxarifado 20% e administração geral 10%. Então vamos pegar aqui, ó, fabricação, né, que é a produção, 40%. Então vamos pegar já esse valor, 68 mil vezes 0,4, né, que seria o equivalente a 40%. Então deu, né, aqui o valor de 27.200, ok? Vamos fazer a mesma coisa para os demais departamentos. Vamos pegar aqui, ó, 68 mil vezes, né, envasamento 30%, 0,30. A gente já está utilizando aqui, pessoal, o número decimal, porque ele já vai dar o valor, tá, em moeda correspondente a esse rateio, tá ok? Mas, da mesma maneira que eu falei aqui, ó, a gente já está trabalhando com Excel. Eu posso pegar aqui, ó, os 40%, ou, estamos falando aqui de envasamento, né, os 30%, né, pegar aqui, ó, 30 dividido por 100, obviamente, né, que é 0,3. Perfeito? 0,3 é equivalente a 30% se a gente já formatar a célula dessa maneira, tá? E aí, se eu pegar 30% de, né, os 68 mil, quanto é que vai dar aqui? Ó? 68 mil. Por que deu esse... Vamos colocar direto aqui. Ó. Vamos colocar a célula direta aqui. G9. Está dando algum erro aqui na...
na formatação aqui. Enfim, né? Se eu pegar aqui os 30% de 68 mil, né? 68 mil vezes 30%, R$20.400, que é o que está aqui. Tá certo? A mesma coisa, vamos pegar aqui o almoxarifado. Almoxarifado 20%. Então, 68 mil vezes 0,20. 13.600. E a administração, que era 10%, que aqui não precisa nem fazer cálculo, né? 6.800. Pronto. Como é que eu sei que isso está tudo certo? Vamos pegar aquela somatória e aproveitar aqui. Olha lá, 68 mil. Está correto. Né? Eliminando agora os custos. Que eliminando os custos? É o item D. Lembra que agora a gente fez o rateio de todos os custos indiretos, seguindo os 3 primeiros critérios. E agora a gente vai utilizar o quê? O sistema de departamentalização, que é distribuir os custos envolvendo, né, áreas que não estão ligadas diretamente à produção. A gente vai distribuir ou vai descarregar os custos dessas áreas para as áreas de produção. Tá certo? E isso já está pré-definido lá no item D, onde ele diz o quê? A administração geral distribui igualmente os seus gastos para os departamentos de fabricação, envasamento e almoxarifado. Então, olha, se ele está dizendo que vai dividir igualmente, né, para esses 3 departamentos, então eu só vou pegar o total que envolve, né, a área de administração, vou dividir por 3 e distribuir, né, para as outras 3 áreas. Né? Então, quanto é que deu aqui o total da área de administração? Tá? Olha, o total da área de administração, se a gente somar aqui, vamos colocar aqui, ó, esse mais este, né, mais este. Quanto deu? 67.525. O que eu vou pegar? Eu vou pegar esse 67.525 e vou colocar aqui dividido em 3. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar o valor da célula direta e dividir por 3. Pronto. 22.508 é o valor que vai ser passado para cada área, conforme o enunciado do item D, né? Que vai fazer o quê? A distribuição agora dos custos, né, das áreas que não estão envolvidas diretamente com a produção para as áreas de produção. Tá? Então vamos lá. Pegando aqui, né? Vamos seguir o mesmo critério aí. Né? Pegando aqui o valor dividido por 3, lá, 22.508. Pegando aqui de novo o valor dividido por 3, 22.508. Claro que somando os 3, né? Vamos puxar aqui a somatória, né? Somando os 3 vai dar os 67.525. Aí vocês devem estar falando, professor, o senhor está colocando no lugar errado aí, né? Ah, tá certo, aqui, ó, eu estou colocando uma almoxarifada, e não é. É aqui em cima, né? Então a gente só faz isso aqui, ó. Pega a fórmula, né? E põe aqui em cima. Isso dividido por 3, né? E a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Pode ter outras maneiras para fazer isso, tá, gente? Eu estou tentando fazer da maneira mais simples possível, utilizando aí os recursos do Excel, tá bom? Bom, então a gente distribuiu aqui, né, o item D. Aí o que acontece? No item D, ok? O que ele faz? Ele pede para... Bom, a gente já fez aqui, né? Para distribuir 1/3 e no item E de elefante, agora ele está pedindo o quê?
para distribuir os custos do almoxarifado para as áreas de produção. Tá? Então vamos lá. Recapitulando. No item A, ele pediu que os gastos do aluguel fossem distribuídos de acordo com as áreas, né, com as metragens ocupadas por cada departamento. Então a gente fez aqui, pegamos cada metragem correspondente a cada departamento, né, tiramos um percentual e aplicamos, ok, sobre o valor total de aluguel. Chegamos nesses valores aqui. Quando a gente chegou no item B, o critério de rateio era o quê? Utilizar o consumo de energia elétrica para distribuir o custo da mão de obra indireta somada à energia elétrica. Então nós pegamos aqui, né, o valor, né, a quantidade correspondente à energia elétrica consumida, né, extraímos o percentual que representa do total da energia elétrica consumida e aplicamos no total dos custos de mão de obra indireta somados ao custo, né, da energia elétrica. Perfeito? Então nós chegamos nos valores aqui. Correto? Aí a depreciação já nos trouxe, né, os percentuais, né, propriamente ditos de quanto deveria se distribuir, né, percentualmente para cada departamento. Nós já fizemos aqui, ok? O item C. O item D, a gente já entrou agora na parte de departamentalização, que é o quê? Distribuir os custos, né, envolvendo as áreas administrativas ou as áreas que não estão relacionadas à produção, distribuir para as áreas de distribuição, de produção, tá? De fabricação. Então nós pegamos aqui 1/3, conforme foi dado aqui no enunciado, e, né, dos gastos de administração e distribuímos para os outros departamentos. E agora no item E, né, ele está pedindo o quê? Que seja eliminado os gastos da área de almoxarifado, departamento de almoxarifado, está aqui, ó, tá? Vamos eliminar aqui o departamento de almoxarifado e distribuir para as áreas de produção. E ele já está dando aqui também o percentual. Olha, o departamento de produção deverá absorver 60% dos gastos do departamento de almoxarifado. Quanto é aqui, né, os valores referentes, né, ao almoxarifado, tá? A gente vai pegar aqui a somatória, né? Não fizemos a somatória aqui em relação à administração, vamos fazer a mesma coisa em relação ao almoxarifado, tá? Somar aqui todos os custos envolvendo apenas o almoxarifado e a gente vai ter aqui, ó, R$ 109.957. 60% desse valor eu vou colocar aqui para a fabricação ou para a produção. Então, seguindo aquele mesmo critério, vou multiplicar isso por 0,6, né? Que já é um número decimal que vai me trazer, obviamente, já o valor correspondente, né? Se eu coloquei 60% na produção, os outros 40% vai ficar onde? No envasamento. Então, vou pegar aqui o valor e vou multiplicar por 0,4, que corresponde a 40%, né? E está lá no envasamento. Como é que eu sei que esse valor está certo, né, com relação ao total aqui dos gastos do almoxarifado? Vamos fazer aqui a somatória, né, utilizar a somatória. Quanto deu? 109.957, que é o valor aqui que está, né, acumulado aqui com relação ao almoxarifado. Pronto. Nós temos aqui agora o valor, né, dos custos todos já distribuídos e alocados nas áreas de distribuição. Perfeito? Então vamos somar aqui a área de distribuição, de produção, desculpa gente, produção, tá? Produção. Vamos somar aqui, tá? Lembrando que a gente está somando os valores. Cuidado, porque às vezes o pessoal acaba confundindo e soma aqui os 250.
250, na verdade, é a área ocupada, ok? Pela área de produção do total de toda a área da empresa, tá? Então você não vai somar isso aqui, isso é apenas um critério, tá certo? Então, cuidado. A mesma coisa a gente vai fazer agora para o envasamento. Pronto, tá lá, né? R$ 214.665. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas como é que eu sei que isso está correto? Como é que eu sei que isso está certo? Vamos fazer a prova dos 9 aqui. Tá? Quanto é que daria a somatória de todos esses custos aqui? Vamos fazer aqui do lado? Vamos limpar aqui. Ó. Né? Vamos colocar aqui, ó, 118 mil, ok? 320 mil, 54 mil, 25 mil, né? E aqui é percentual, então já vamos mudar aqui, né? Colocar desse lado aqui. Pronto. 25 mil. Ok? Estamos falando aqui dos valores que estão aqui. E 43 mil. Né? 43 mil. Pronto, está aqui. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos colocar aqui uma soma. Soma, né? Todos esses valores. Quanto deu? 560 mil. Aí você vai falar, ah, mas não tem que somar esses outros valores que estão aqui, de almoxarifado de administração? Não. Tem que somar apenas esses aqui. Por quê? Porque almoxarifado de administração a gente já não distribuiu para os outros departamentos, né? Aqui na administração a gente distribuiu para onde? Para o almoxarifado. Depois pegamos os valores do almoxarifado e distribuímos para quem? Distribuímos para a produção e para o envasamento. Então, esses valores aqui que a gente utilizou inicialmente, né, já estão aqui dentro desses valores, tá, entre produção e envasamento. Então, se a gente pegar aqui produção e envasamento e somar, vai dar os 560 mil. Tá vendo aqui? Os 560 mil. Tá? Ou, se a gente fizer aqui, vamos colocar aqui do lado. Ó. Esse mais esse, né? C12 mais D12. Quanto deu? 560 mil, que é justamente o total dos custos indiretos. Então, a gente sabe que aqui está correto a distribuição conforme os critérios pré-estabelecidos de rateio. Tá ok? Conforme os critérios estabelecidos aqui para rateio, né, no item 1 do exercício. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos partir para o item 2. Ok? Vamos lá para o item 2. Bom, pessoal, continuando aqui então com a resolução do exercício aqui. A gente vai partir agora para o item 2, perfeito? Agora nós não estamos mais falando sobre o rateio dos custos por departamentos. A gente vai agora ratear os custos por produto, perfeito? Então vamos lá, né? Se a gente vai ratear agora usando, né? Vai ratear os custos agora por produto, a gente vai usar como critério que a quantidade de horas dispendidas para a fabricação, né, de cada produto. Então, no enunciado do item 2, está dizendo o seguinte: após distribuir todos os custos, ok, indiretos aos departamentos de produção e envasamento, que foi o que nós fizemos aqui, né? Estes mesmos custos indiretos agora serão alocados proporcionalmente aos produtos fabricados, seguindo o critério de rateio, o total de horas consumidas por produto em cada departamento. Ok? Então, nós estamos falando agora aqui do item 2. Tá? Vamos distribuir os custos, né, de cada área, perfeito, pela quantidade de horas que cada produto demanda
em determinada área de produção, correto? Então nós temos aqui, olha, os critérios da produção são, né, num total de 16 horas, 6 horas são dispendidas para refrigerante e 10 horas são utilizadas para cerveja, ok? Então, deixa eu até arrumar aqui para cerveja, correto? Então, é isso, ok? Vamos usar esse critério. Então, se nós estamos falando aqui de 16 horas, tá? E aí, né, 10 horas é para refrigerante, perdão, 10 horas é para cerveja e 6 horas para refrigerante, quanto representa percentualmente, tá? Quanto representa percentualmente estas 10 horas das 16 totais utilizadas na produção apenas para cerveja? É a regrinha de 3. 10 dividido por 16 vai dar 0,625, que, né, transformando em números percentuais, vamos aqui colocar, né, multiplicando esse valor por 100, né, seria 62,5%. Ok? Tá entendido? Então o que nós vamos pegar aqui? Ó? Vamos pegar o gasto, né, envolvendo aqui a produção, o custo envolvendo a produção, e vamos colocar 62,5%, correto? 62,5%, tá? Aqui em cerveja. Então vamos pegar aqui já, né, o valor que está aqui, ó, da célula, e vamos multiplicar por 0,25. Então, R$215 mil da área de produção vai ficar alocado em cerveja. E, no caso do envasamento, né, o envasamento é o quê? 6 horas, ok? 6 horas, tá? Em cerveja, 2 horas em refrigerante, totalizando 8 horas. Então, quanto isso representa? 6 horas representam, né, o equivalente a 0,75, né? Ou, que a gente pode colocar aqui, multiplicando por 100, 75%. Né? Então, eu vou pegar aqui, ó, no envasamento, vou pegar aqui o total e multiplicar, né, por 0,75, que é os 75%, já vai me dar aqui o valor, ó, R$160.999 é o custo alocado, né, em cerveja por parte do envasamento. Como é que eu sei se isso está correto? Ué, só somar tudo, né? É só somar tudo, tá? Eu tenho aqui 376,833. Então vamos somar aqui, ó, né? Esse mais esse, tem aqui os 376. Perfeito? Vamos somar tudo lá para saber se está correto. Vamos achar agora o refrigerante, tá? O refrigerante. Perfeito? Então vamos lá. Pegar aqui refrigerante, são 6 horas na produção e 2 horas no envasamento, ok? Então, 6 horas na produção. Quanto é que daria isso aqui? Né? Tá aqui, ó. 6 horas na produção. Então, nós temos 6, né, dividido por 16. Né? Então, daria 0,375. Né? Ou, no caso, falando percentualmente, né, multiplicando por 100, 37,5. Né, que se a gente somar vai dar os 100%. Então vamos pegar aqui, tá? O refrigerante, né? Os 345, né, da produção vezes os 37,5%. Então nós já temos aqui, ó, ok?
345,335. Não é o total da produção? É o total da produção, né? Aqui, ó. Esse mais esse, né? Tá aqui, os 345. Bateu aqui? Bateu. Então, estamos seguindo no caminho certo. E agora o envasamento, né? O envasamento de refrigerante tá aqui, né? 2 dividido, né? 2 horas dividido por 8 horas. Copiar aqui o formato, né? Dá 0,25 ou 25%, né? Se a gente for transformar isso em percentual. Então, eu vou pegar aqui, ó, o valor do envasamento vezes 25%. Ok? Então, como é que eu sei que isso está certo? Bom, vamos somar aqui. Os 160 mil mais os 53 tem que dar, obviamente, os 214. Tá? E aí, vamos novamente conferir se tudo realmente está dando certo. Vamos somar só os custos que foram alocados para o refrigerante? 183 mil. E se eu somar tudo agora? Vamos somar aqui, ó, refrigerante e cerveja, né? Quanto deu? Os 560. Perfeito? Que é a somatória desses dois valores aqui, os 560. Para a gente deixar esse número bem aqui evidente, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui, ó. Opa! Vamos tirar aqui, né? Deixa eu colocar aqui os valores, né? No formato de números, né? Vou eliminar aqui as fórmulas, tá certo? Tá aqui, ó, formato de número. Vamos eliminar aqui as fórmulas, né? Para a gente deixar fixado aqui, pronto, não mexeu lá. Deixar fixado aqui o valor, né? Que a gente está utilizando aqui, né? Do total de custos. Então, ó, 560, 560. Até aqui, tudo batendo, tudo redondinho. Perfeito? Vamos agora para o item 3. O que é o item 3? Por fim, sabendo que o total de fabricação desses produtos no último trimestre foram de 300 mil unidades de cerveja e 200 mil unidades de refrigerante, calcule o custo unitário de cada produto. Então, vamos para o item 3. Como é que eu vou calcular aqui? Bom, primeiro, qual é o custo de produção, né? Os custos indiretos envolvendo a produção. Está aqui, ó, cerveja, 215,834. Vamos colocar um igualzinho aqui e já trazer aqui, ó. Pronto. E refrigerante? Refrigerante está aqui, ó, 129,501. Pronto. Está aqui. Qual o total dos dois? Ó, vamos somar e, obviamente, né, vai bater com os 345. Pronto. Tá certinho até agora. E o envasamento? Envasamento de cerveja envolveu os 160 mil. E refrigerante? 53 mil. Tá certo aqui a soma? Né? O total dos dois? Tá certo. Vai bater lá os 214 mil. Agora, os custos diretos. A gente já sabia dos custos diretos para refrigerante e para cerveja. É só voltar lá no início do enunciado. Aqui, ó. Os custos diretos totalizam 412 mil, sendo 285 para a cerveja, vamos colocar aqui, ó, 285, e 127 para refrigerante. Totalizando quanto? 412 mil. Tá lá, 412 mil. Qual é o custo total, então, que envolveu cerveja? Ó, vamos somar aqui, né? A produção, que foi rateada, o envasamento, que foi rateado, mas os custos diretos. Quanto deu? R$ 661.833. E refrigerante, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou somar aqui, ó, os custos indiretos da produção, os custos indiretos do envasamento
e os custos diretos que estavam já, né, informados, 310 mil. Como é que eu sei que isso está certo? Ué, vamos somar tudo. Esse mais este, né, refrigerante mais cerveja, deu quanto? 972 mil. Aí alguém deve estar pensando, peraí, mas não era 560? Não, 560 eram os custos indiretos. E se eu somar agora os custos indiretos, os 560 mil, né, que eram os custos indiretos, mais os custos diretos, que a gente sabe aqui que é os 412 mil. Quanto é que vai dar isso? Vai dar os 972. Pronto, eu sei que está certo. Ok? Eu sei que está certo. A conta está fechando. Bom, mas a pergunta é, qual é o custo unitário de cada produto? Bom, se foram fabricados, né? Voltando lá, 300 mil unidades de cerveja, 30 mil não, 300 mil, e 200 mil unidades de refrigerante, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Né? Eu tenho que simplesmente dividir o custo total pela quantidade produzida. 2,21 é o custo de produção para cada cerveja. E refrigerante, eu vou pegar o custo total e dividir pela produção do período. 1,55 é o custo do refrigerante. Pronto, pessoal. Está calculado aqui. Então, eram esses os valores que vocês deveriam chegar na conclusão, na realização ou na resolução do exercício. Tá? Chegar aqui no custo unitário, que é o que estava sendo pedido. Ok? Então, qual é o custo unitário, né, para cada produto? Cerveja 2,21 e refrigerante 1,55 reais. Tá ok? Entendido? Sanou aí, tirou as dúvidas, né, que porventura alguém tenha tido na hora de resolver esse exercício? Tá certo? Então é isso. O vídeo vai ficar aí. Claro que vou mandar para vocês, né? E aí vocês conferem aí com o trabalho aí, com o resultado de vocês aí que vocês fizeram. Tá bom? É isso então, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela atenção, ok? E vamos seguindo aí com a nossa disciplina de contabilidade de custo e concluir com todo o material envolvido, tá bom? Até a próxima então, pessoal, né? Um abraço a todos e tchau!